A paz do Senhor, presbítero Pedrosa. Meu amigo, após assistir esse seu vídeo sobre a primeira derrota do Samuel Câmara, eu vou mais além e digo que esses homens já estão derrotados há muito tempo. Há muito tempo. No SADB, CGADB, Madureira, Advec, as tais grandes, né? São homens que há muito tempo profanaram o altar, levantaram o vestido da noiva de Cristo. O Brasil hoje paga um preço muito alto por culpa desses tais líderes dessas grandes igrejas. Hoje o nome Assembleia de Deus no Brasil é sinônimo de perversão, é sinônimo de vergonha, de escândalo, é sinônimo de corrupção. Quando se fala em corrupção, as pessoas citam logo nomes, grandes nomes, né, esses tais grandes nomes da denominação Assembleia de Deus no Brasil. Homens que deveriam estar de joelho orando, intercedendo pelo país, estão envolvidos com a politicagem, com a imundícia. Eles conseguem profanar o altar da casa do Senhor de tal forma que nem os ímpios o fazem. Eles conseguem corromper, sujar os políticos mais do que os políticos corruptos conseguem se sujar. Por que eu falo os políticos corruptos? Porque eu acredito que existem políticos honestos. Mas esses homens, eles conseguiram ser mais sujos do que os políticos que já são sujos. E a igreja está sofrendo, a igreja está clamando, mas Deus ele tem falado que há de trazer sobre o Brasil um grande avivamento, mas este avivamento passará antes por um grande conserto do altar. E esse conserto passa pela queda de homens como esse aí, né? Que preferiu ganhar milhões para escandalizar ainda mais aquilo que ele já vinha escandalizando e outros. Que Deus interceda pela sua igreja. Que os crentes simples, sinceros, fiéis, os obreiros que ainda mantêm a sua integridade, se coloquem na brecha, se coloquem na torre de vigia como verdadeiros atalaias, porque se depender, presbítero Pedrosa, desses tais líderes de convenção, seja CADB, CADB, Advec, Madureira e outras, a igreja já teria afundado há muito tempo. Mas a igreja permanece de pé, porque a igreja é de Cristo, o dono é Ele, e Ele permite que essas coisas aconteçam para provar os honestos, os sinceros. Pois, repito mais uma vez, se dependesse desses homens, a igreja talvez nem existisse mais. São homens que estão sujos, podres, do alto da cabeça à planta do pé, à semelhança do que Isaías profere lá no capítulo 1 de Isaías. Podre, do alto da cabeça à planta do pé, como uma ferida chagada, cheia de pus, apodrecida. Esses homens, eles precisam ser raspados com uma ferida podre, até dar no sangue. Quem sabe alguns deles ainda escapem, porque eu acredito, presbítero Pedrosa, que esses homens, eles já ultrapassaram todas as fronteiras que os filhos de Eli e que o rei Saul ultrapassaram. São homens caídos, homens que são a vergonha do evangelho no Brasil hoje, infelizmente. Mas a igreja do Senhor, ela é santa, ela permanece de pé, porque tem as mulheres, os homens, os obreiros simples, que sequer tomam conhecimento dessas coisas e continuam orando, intercedendo pela igreja do Senhor. Pastores sérios, que são poucos hoje dentro da Assembleia de Deus, não precisam estar ligados a convenção nenhuma. Você é um apologeta, um homem que sabe, conhece a história da igreja, pode observar que desde que foi criado as convenções, há mais ou menos 50 anos, né, quando começaram a surgir as primeiras convenções estaduais, regionais e nacionais, a corrupção começou a permear, a governar os bastidores da Assembleia de Deus no Brasil. Depois veio a figura do tal pastor presidente. Aí sim, aumentou ainda mais o índice de corrupção, o índice de loucura, devaneio e amor ao dinheiro e ao poder. Então, de lá para cá, essas tais convenções servem apenas para alguém dizer: a minha convenção é maior, eu tenho maior número de membros, eu sou isso, eu sou aquilo. E para rebanhar políticos e politicagem para dentro da igreja, apenas para isso. Eu tenho dito o seguinte a alguns pastores que me dão a oportunidade de falar com eles pessoalmente: pastor, o senhor, para ser um pastor, para dirigir a sua igreja, não precisa estar filiado a nenhuma dessas tais convenções, como essas quatro, pelo menos como essas quatro. Deve ter outras, mas as principais, CADB, CGADB, Advec, Madureira, não precisa. Porque uma vez o senhor filiado, mesmo o senhor sendo um homem íntegro, o senhor está indiretamente compartilhando dos atos de desvios de conduta desses homens. Então, pastores sérios, vocês que são poucos, mas ainda existem. Você, para servir a Deus, para conduzir um rebanho, não precisa estar filiado a convenção nenhuma. O resultado é esse: ser envergonhado nacionalmente e mundialmente diante de um exemplo como esse que aconteceu em Belém do Pará. E eu vou mais além, Pedrosa. Assim como é profano alugar o espaço outrora dedicado, supostamente,
para o culto a Deus, como também é profano alugar espaços que outrora foram construídos e usados para as coisas do mundo, como, por exemplo, arena de futebol, estádio de futebol. Sempre fui contra isso. Sempre. A igreja não precisa sair do seu espaço, do espaço ungido, espaço preparado, ornamentado pelo Espírito Santo de Deus, orientando homens e mulheres sábias para se fazer o culto a Deus. Não precisa sair do seu espaço para ir para estádio de futebol, para ir para quadra poliesportiva, para esses lugares, de maneira nenhuma. Então, é profanação tanto ceder o espaço outrora dedicado para o culto a Deus, para o mundo, como também usar o espaço do mundo para o culto a Deus. Que Deus te abençoe, Pedrosa. Continua com este trabalho apologeta, mostrando a verdade, libertando vidas, porque se liberta vidas é com a verdade, ainda que é a verdade. Para estes, a semelhança desse, que em Belém do Pará aluga o espaço, a princípio, construído e dedicado para a obra de Deus, para a orgia do mundo, para que Satanás se irande dentro. Que Deus tenha misericórdia de sua igreja.